venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindo ao programa Está Escrito Canadá. Eu sou o pastor Edgar Nunes e agradeço o seu interesse nos nossos programas. Um dia, um profissional bem-sucedido veio ao meu escritório procurando aconselhamento. Depois de orarmos juntos, pedindo orientação de Deus, ele foi direto ao assunto. Eu o escutei atentamente, querendo entender o seu problema. No fim da conversa, ele disse: "Sabe, pastor, eu simplesmente não sei o que fazer. Não me importava de que uma voz lá dos céus, ou mesmo um relâmpago, me dissesse o que eu devia fazer." Depois de ele ter saído, eu ponderei sobre esse assunto tão relevante. Como tomar decisões? Será que devemos esperar por relâmpagos que nos iluminem para tomarmos decisões? Ou devemos pedir a Deus pela sua orientação? Eu acho que a luz proveniente de Deus é mais segura e menos assustadora do que um relâmpago dos céus. Estimado amigo, talvez esteja a enfrentar uma situação difícil e precisa neste momento de tomar decisões importantes. Como, por exemplo, o que deve fazer sobre os seus problemas familiares? Que tratamento médico deve seguir? Como responder a problemas que encara no seu emprego? Ou, finalmente, aonde se deve aposentar? Por razões de conveniência, seria bom se as respostas viessem rapidamente e através de relâmpagos. Mas o problema é que Deus geralmente não opera por relâmpagos ou por sinais espetaculares. A sua voz geralmente não é tão clara como gostaríamos. Mas uma coisa é certa: Deus quer e Deus pode nos auxiliar a tomar decisões sábias. Em resposta às nossas orações, Deus nos oferece luz para iluminar o nosso caminho. Escute esta promessa que encontramos aqui no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Eu leio: "Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque Ele é generoso e dá com bondade a todos." Como Deus é bom! Ele oferece a nós a sua orientação gratuitamente. Permita-me compartilhar consigo as seguintes chaves ou orientações bíblicas sobre como tomar decisões. A primeira chave é que você vai mesmo tomar uma decisão. Algumas pessoas estão ansiosas durante toda a vida e acabam por não tomarem nenhuma decisão importante. Elas adiam tomar uma decisão. Elas pensam, repensam, mas não decidem. É importante decidir que vai mesmo tomar uma decisão. Não decidir não é uma boa opção. É dito que a natureza nos dá milho, mas nós temos que o moer. Deus nos dá o poder de decisão, mas nós devemos usá-lo corretamente. Não deixem as coisas correrem sem tomar uma decisão. Nunca esquecerei uma visita ao campo que fiz com o meu professor de Biologia, o Dr. Alberto Gouveia. Ele levou os seus estudantes a uma excursão escolar no pequeno autocarro do liceu. Enquanto ele dirigia, nós nos aproximamos de uma encruzilhada na estrada. E ele perguntou: "Vocês querem ir para a direita, para a praia, tomar banho, ou para a esquerda, para subir a colina?" Logo a seguir à sua proposta, ouvimos vários comentários sobre essa possibilidade. Uns queriam curvar para a direita e ir para a praia, outros queriam curvar para a esquerda e ir para a coluna. E alguns estudantes diziam: "Vamos para a praia." Outros diziam: "Vamos para a colina." O Dr. Gouveia voltou a perguntar:
Direita para a praia ou esquerda para a colina? A indecisão continuou. E quando chegamos ao momento de curvar para a esquerda ou para a direita, não havendo nenhuma decisão clara, o pequeno autocarro seguiu em frente. Entrou num terreno e parou na areia. E é o que acontece no caso de indecisão. A indecisão nos leva a ficar parados. Foi uma ótima oportunidade para o nosso professor nos dar uma lição sobre a indecisão, sobre a importância de tomar decisões. Precisamos de decidir e vamos decidir. Um momento de indecisão pode ser dispendioso. Os eruditos dizem que uma mente dividida é uma mente fraca. Então, estimado amigo, tome decisões. Uma famosa autora aconselhou que é preferível, em alguns casos, tomar uma decisão errada do que estar continuamente na indecisão. Você ouviu a história da senhora que tinha um pé no navio e um pé na doca? O navio começou a sair e ela não se decidiu. E então ela acabou por cair na água. Você precisa de tomar uma decisão. Então, a primeira chave é decida que vai decidir. A segunda chave é determinar uma data para tomar a decisão. Não demore para sempre. Se é uma decisão rápida, nem sempre é uma boa decisão. Mas não procrastine para sempre. Determine um tempo razoável para decidir. Eu estava um dia a visitar uma família e que reparei imediatamente de uma situação interessante. Percebi que não se podia deixar notar que a sua casa precisava de uma grande limpeza. Não era que eles não tinham espaço para armazenar as coisas, mas deixaram acumular as coisas sem decidirem aonde as armazenar. O marido ficou envergonhado e pediu desculpas sobre o estado da casa. Ele disse: um dia vamos nos organizar e limpar este lugar. Mas esse dia nunca chegou. É que, com o passar do tempo, a fama deles correu pelo bairro. Jesus, em Mateus 26:18, disse: o meu tempo designado está próximo. Jesus cumpriu a sua missão dentro de um período pré-determinado. Defina um prazo razoável para cumprir os seus objetivos. A terceira chave parece estar em contradição com a chave anterior. E é a seguinte chave: não se apressa. Seja paciente e espere por uma resposta de Deus. Em Isaías 30:18, nós lemos: bem-aventurados todos os que esperam por Ele. Coloque primeiro Deus em suas decisões e seja paciente. Evite tomar decisões instantâneas. As coisas boas e adequadas valem a pena esperar. Dê a Deus tempo para conhecer todos os detalhes. Os tolos correm para onde os anjos têm medo de pisar, diz o velho ditado. É verdade. Dê aos desafios da vida tempo para se desenvolverem de acordo com a vontade de Deus. Leve o tempo necessário quando precisa de tomar decisões importantes. A quarta chave é perguntar a Deus o que deve fazer. Por que deve pedir auxílio a Deus? Por duas razões. Porque Deus sabe o caminho que devemos seguir e porque o nosso Deus prometeu-nos guiar e nos orientar. Em Salmos 32, nós lemos a seguinte promessa: o Senhor Deus disse: eu lhe ensinarei o caminho para onde deve seguir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Como Deus é bom! Ele sabe o caminho que nós devemos seguir e Ele nos quer orientar. Imagine-se numa das ruas principais de uma grande cidade, prestes a atravessar uma rua. Será que deve virar para a esquerda ou ir ao banco? Ou virar à direita e ir a um restaurante? Imagine Deus olhando para os seus passos no topo de um grande edifício.
Ele tem uma visão perfeita do que se passa na sua vida e também conhece as intenções das pessoas que caminham perto de si. O seu plano é ir para o banco, mas nessa manhã pediu a Deus para orientar os seus passos. De repente, você fica convicto de que deve ir primeiro ao restaurante e depois ao banco. E você segue a sua convicção, não sabendo precisamente porquê. Uns momentos depois, mais tarde, já sentado no restaurante, enquanto come o seu prato favorito, recebe um texto da sua esposa. Onde estás? Estás bem? E logo a seguir, ao olhar para a televisão, alguém comenta que houve um tiroteio no preciso banco que era o seu plano estar naquele momento. Como Deus é bom. Ele pode dirigir os nossos passos. Ele tem uma visão do que vai acontecer ao nosso redor. Não duvide que Deus o quer guiar, Deus o quer orientar. Não tome uma decisão sem Deus, pois Ele conhece o melhor que há para si. A quinta chave para tomar decisões sábias é seguir o exemplo de Jesus. Jesus, no momento mais difícil da sua vida, não pediu que a sua vontade fosse feita, mas que a vontade do seu Pai fosse feita na sua vida. Muitas vezes pedimos a Deus que aprove a nossa vontade, em vez de perguntar a Ele qual é a vontade dEle para nós. Dizemos: Senhor, você poderia me ajudar a completar este projeto? Mas antes de tomar uma decisão importante, devemos tomar tempo e orar e pedir a Deus para que possamos conhecer a sua vontade. No fim da sua missão terrestre, Jesus enfrentou a sua maior decisão. Em Lucas 22, versículos 41 a 43, nós lemos que, ao Jesus se aproximar do momento da sua morte, ele ofereceu a seguinte súplica. Ele se retirou dos seus discípulos, se ajoelhou e orou, dizendo: Pai, se é a tua vontade, tire este cálice de mim. No entanto, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então o anjo apareceu para ele, do céu, e o fortaleceu. Quando você tem uma decisão importante a fazer, fique de joelhos e reze. Pai, se você estiver disposto, tira este cálice de mim, mas não a minha vontade, mas a sua seja feita. Esse é o exemplo divino que devemos tomar, como devemos tomar uma decisão. Devemos procurar conhecer a vontade divina e suplicar por forças para a cumprir. E ao tomar uma decisão que seja contra a nossa própria vontade, Deus nos dará forças para que a decisão seja cumprida. Mas como conhecer a vontade de Deus? Em muitas situações, a vontade de Deus já está revelada. Por exemplo, se alguém o convidar a desobedecer uma lei civil, por exemplo, a não pagar impostos, não é necessário pensar muito. A sua decisão deve ser sempre em conformidade com as leis civis. O próprio Cristo disse: deem ao imperador o que é do imperador e a Deus o que é de Deus. Por outras palavras, paguem ao governo os impostos e a Deus retornem as ofertas que pertencem a Deus. Uma das maiores crises económicas dos nossos tempos ocorreram na Grécia, por uma simples razão: o não pagamento de impostos por milionários e muitas outras pessoas da classe média. O país inteiro está agora a sofrer por causa da fuga aos impostos. Então, devemos seguir a vontade de Deus. Mas como podemos conhecer a vontade de Deus? Em muitas situações, a vontade de Deus pode ser facilmente conhecida quando a nossa mente, a nossa maneira de pensar, é transformada por Deus. A sexta chave é permitir que Deus transforme as nossas mentes com o seu conhecimento. Paulo, em Romanos 12, revela esta chave para boas decisões. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo,
mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Ter uma mente transformada à semelhança da mente de Deus nos leva a conhecer o que é perfeito e agradável a Deus. Quando o nosso intelecto, o nosso entendimento estuda a palavra de Deus, começamos a conhecer a sua vontade e a pensar de acordo com a mente de Deus e também a agir em harmonia com a vontade de Deus. Hoje Deus o convida a renovar o seu compromisso em seguir o que está escrito neste livro. Hoje Deus o convida a decidir ser orientado por Ele. Se assim o fizer, diariamente saberá como tomar decisões sábias, decisões que estão de acordo com o plano de Deus, decisões que irão contribuir para o seu bem-estar. Mas como agir quando a resposta não se encontra na Bíblia? Por exemplo, o que decidir sobre um problema familiar? A sétima chave de boas decisões é pedir conselhos a cristãos maduros e com experiência. Não hesite em se aconselhar com pessoas que conhecem as Sagradas Escrituras, que conhecem e obedecem a palavra de Deus. No livro de Provérbios, nos capítulos 12 e 15, encontramos as seguintes chaves para fazer boas decisões. O tolo pensa que está sempre certo, mas os sábios aceitam conselhos. E o seguinte versículo: sem conselhos, os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. É um sinal de inteligência obter conselhos de pessoas com experiência no assunto em que nós procuramos auxílio. A Bíblia diz que os tolos não pensam que precisam de conselhos. Eles gostam de ouvir o som da sua própria voz. Ironicamente, os sábios sabem que não sabem tudo e que precisam de escutar a sabedoria de outros. Para se tomar boas decisões, é importante ter uma atitude humilde e estar sempre disposto a receber um bom conselho. Por exemplo, se precisamos de aconselhamento na área matrimonial, converse com um casal com anos de experiência na vida familiar. Também pode-se aconselhar com uma conselheira cristã que tem o necessário treinamento. Uma vez li o seguinte sinal na parte de trás de um trailer de campista: se eu não estiver indo para o oeste, pare-me e me diga, de maneira que eu vá para o oeste. Esse motorista estava pedindo conselho para assegurar que a sua chegada fosse ao destino correto. Há um provérbio judeu que diz: é melhor perguntar o caminho 10 vezes do que tomar a estrada errada uma vez. O rei Reoboam precisava de um conselho para governar o seu reino. Em 2 Crônicas, capítulo 10, versículo 6, nós lemos: o rei Reoboam consultou os anciãos que haviam servido o seu pai Salomão durante a sua vida. Eles eram os homens com experiência, que lhe deram bons e sábios conselhos. Mas no versículo 8 nós lemos que Reoboam não seguiu os conselhos dos sábios. O rei Reoboam rejeitou os conselhos que os anciãos lhe deram e consultou os jovens que cresceram com ele. E ele decidiu seguir os conselhos de jovens sem experiências. E como resultado, o reino de Israel se separou, dividindo as 12 tribos, porque ele seguiu os maus conselhos. Finalmente, qual será a última chave para tomar boas decisões? Quando Deus criou Adão e Eva, Deus revelou em Gênesis 2 e 3 que todo o seu bem-estar dependia de uma simples escolha. Poderiam comer de toda a árvore, mas menos uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse que no dia em que eles
comessem dessa árvore do bem e do mal, eles certamente morreriam. Toda a sua felicidade, na realidade, toda a sua vida eterna, dependeria de decidir obedecer à vontade de Deus. Um dia, quando Eva andava no jardim do Éden, ela se aproximou da árvore do bem e do mal, cheia de fruto, do fruto que ela não devia comer. Esse fruto era bonito, agradável aos olhos, talvez até cheirasse bem. O mal, o pecado, é atraente e mexe com as nossas emoções. Eva foi seduzida pela aparência do mal. O mal não anda vestido de tecido de ganga. O mal anda vestido com roupa de seda, sempre muito atrativo. Depois de Eva se ter aproximado da árvore do bem e do mal, Eva tocou no fruto e deu uma mordidazinha no fruto que era tão atrativo e que tinha tão boa aparência. Eva decidiu seguir as suas emoções em vez de obedecer o mandamento de Deus. Deus a demonstrou: não comerás do fruto da árvore do bem e do mal. Eva foi seduzida pela aparência do mal, pois o mal é sempre atraente. Então, qual é esta última chave de boas decisões? Não decidir pelas aparências exteriores. Nem tudo o que aparece bonito é bom para nós. O profeta Samuel foi enviado para escolher um servo para Deus, um homem para lutar contra o gigante Golias. Naturalmente que o profeta Samuel procurou homens fortes e de boa aparência. E ele identificou vários, mas Deus, pelo seu Espírito Santo, dizia ao profeta que nenhum desses homens com boa aparência era o escolhido de Deus. Porque Deus não escolhe os homens simplesmente que são fisicamente fortes. Porque Deus sabe que o mais importante não é a aparência externa. Deus sabe que o mais importante é o que está no interior. Porém, Deus disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque Deus não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Em palavras simples, quem vê caras não vê corações. Eva foi seduzida pela aparência do fruto e logo se esqueceu de que Deus lhe tinha revelado. E ao desobedecer à vontade explícita de Deus, entrou no pecado. E com o pecado entrou a dor. E com a dor entrou o sofrimento. Antes de tomar uma decisão, pergunte-se a si mesmo: estou a decidir pela visão ou pela razão? Se é pela visão apenas, tome cuidado. As decisões contra a vontade de Deus resultam em dor e sofrimento. Talvez uma lição final da experiência de Adão e Eva: não existem decisões pequenas. As decisões supostamente mais pequenas podem ter consequências sérias para si e para seus amigos e familiares, como foi o caso de Adão e Eva. Por amor de Deus, não tome nenhuma decisão sem pedir auxílio a Deus. Lembre-se da promessa que conhecemos no princípio deste programa. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E Ele a dará, porque Ele é generoso e dá com bondade a todos. Tiago 1, versículo 5. Agora, estimado amigo, eu quero orar por si. Pedir que Deus o ajude nas decisões que você precisa de tomar. Ore comigo. Querido Deus, a nossa vida depende das decisões que tomamos diariamente. Decisões que podem impactar a nossa vida e a vida dos nossos amigos e familiares. Nós reconhecemos que temos capacidades limitadas, conhecimentos limitados. Então, Pai do Céu, pedimos que diariamente nos possas orientar,
que ao abrirmos a Tua Palavra, que nós possamos conhecer os princípios que devem guiar as nossas decisões e que nós possamos tomar decisões prudentes e que essas decisões não sejam apenas de acordo com a nossa visão, mas sejam de acordo com a Tua vontade, sejam baseadas na Tua razão. Pai do céu, eu peço que se existe aqui um telespectador que precisa tomar uma decisão importante sobre a sua saúde, sobre a sua família, que ele possa ser orientado por si. E, Senhor Deus, Tu prometeste dar-nos sabedoria com abundância e que nós, diariamente, ao estarmos na Tua presença, que nós possamos ouvir a Tua voz e fazer, então, a Tua vontade. Pai do céu, abençoa cada telespectador, dá-nos bom discernimento, dá-nos clareza de pensamento, para que assim possamos tomar boas decisões. Tudo isto te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, queremos oferecer-lhe um livro gratuitamente intitulado Em Busca de Esperança, que fala do maior resgate de todos os tempos. Este livro faz parte de uma série que já pelos últimos 7 anos tem sido distribuído no Brasil, sempre com mensagens especiais, e este é o livro deste ano, Em Busca de Esperança. Queremos enviá-lo gratuitamente para a sua casa, para que você também possa desfrutar desta mensagem especial que fala do maior resgate de todos os tempos, que é a nossa salvação trazida por Jesus. Que você possa aproveitar essa oportunidade anotando as informações que aparecem na tua tela e dessa maneira você poderá receber na sua casa gratuitamente este livro especial. Estimado amigo, chegamos ao fim de mais um programa. O tema de hoje foi muito interessante. Como tomar decisões certas. Talvez seja útil para si voltar a ver este programa. Poderá encontrar a cópia deste programa e a cópia de programas anteriores no nosso site da internet. Está escrito canadá.com. Visite a nossa página do YouTube para este e outros programas. Quero convidá-lo a visitar uma igreja adventista do sétimo dia. Aqui em Toronto nós temos 3 igrejas, 3 congregações. Você irá ser bem recebido, irá ser acolhido e abraçado, irá ter a oportunidade de conhecer a palavra de Deus com mais profundidade. Quero convidá-lo a estar conosco no próximo programa, neste mesmo canal e nesta mesma hora. E até lá, convido-o a lembrar-se de que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.